Sejam todos bem-vindos a mais um evento promovido pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios. Eu queria comunicar a todos que essa nossa reunião está sendo gravada. A gravação posteriormente vai ser divulgada e disponibilizada para todos que assim desejarem, para tirar qualquer dúvida, para relembrar algum tema que foi tratado durante o evento. Nós estamos disponíveis para respondermos possíveis questionamentos e perguntas após a fala de nossa palestrante. Seja bem-vinda, Carla Albert. Mais uma vez, nós agradecemos o apoio de sempre da Confederação Nacional dos Municípios, pela defesa do municipalismo brasileiro, pelo fortalecimento dos municípios, todas as conquistas que nós tivemos ao longo dos últimos anos, em especial nesse momento agora, de grave crise que atravessamos, um momento histórico. Nunca vivemos um momento tão difícil quanto esse, principalmente para os municípios, porque nós estamos na base, é onde as coisas acontecem, é onde os problemas realmente se materializam, é onde as pessoas batem a porta dos gestores para cobrar resultado, para cobrar proteção. Então, só com muito apoio técnico da CNM, só com muita união, é que nós vamos conseguir ultrapassar esse momento. Então, tivemos diversas conquistas nesse momento, graças ao trabalho da CNM, e aqui a nossa homenagem a todos os técnicos que compõem essa confederação, a Elias, a Denilson, a Carla, e sempre estamos aqui nessa luta. Então, as perguntas poderão ser feitas ao final do evento. Tem um chat aí, vocês podem ir colocando as perguntas, se quiserem adiantar. E Carla, após a palestra dela, após a fala dela, ela poderá respondê-la. Então, Carla, seja bem-vinda a Sergipe, seja bem-vinda, Elias. E, Carla, você está com a palavra. Então, pessoal, boa tarde a todas e todos. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar conversando com vocês. Agradeço também a consideração, o reconhecimento, né, de toda a equipe, o Elias, toda a área institucional, o nosso supervisor Denilson também, que, na medida do possível, e como disse o presidente Harold, né, da CNM, nosso trabalho está sendo dioturno, né? Dia e noite, para tentar auxiliar em tudo que for possível, né? E materializar as conquistas para os municípios de todo o país. Falaste extremamente bem nessa situação, é algo que esta pandemia ninguém esperava, né? Não tem e não tinha plano municipal de saúde ou programação anual de saúde, né, que deveríamos, né, a maioria dos municípios, espero, tenham tido tempo para encaminhar, né, lá em março, mas não tinha instrumento de planejamento que conseguisse dar conta deste desafio que municípios, estados, né, estão enfrentando e que cada uma e cada um de nós está enfrentando, tanto na área técnica, mas também para aquelas e aqueles que estão na ponta, né, nossos colegas da área da saúde e das gestoras e dos gestores no município. Então, dentro dessa situação, nos últimos 30, 40 dias, né, de enfrentamento ao coronavírus, o Ministério da Saúde, ele vem adotando várias publicações, ele tem feito várias publicações, liberado recursos, né, para os municípios. Algumas dessas liberações, ao nosso entendimento, né, pela nossa análise, com determinadas falhas, né, de repasse, né, mas, no geral, nós temos tido portarias, por exemplo, né, as portarias que liberam, né, que habilitam os municípios para recepção das emendas, né, do incremento PAB, do incremento MAC,
essa habilitação para recebimento por parte do Ministério para os municípios, ela tem se dado com bastante velocidade, se a gente for comparar com outros anos, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos lhe ouvindo bem, perfeitamente. Okay. Qualquer falha no som, por favor, vocês me avisem que eu repito, né? Retomo. Antes de entrar na questão dos recursos financeiros, eu queria chamar a atenção para 2 pontos, 3, na verdade, né? Muito importantes que os municípios, na medida do possível, regionalmente, mas também junto à sua Secretaria Estadual de Saúde, eles devem tensionar, discutir, né? Logo mais, né, já acredito que alguns municípios já tenham recebido os testes, né? Os tão importantes, se falar dos testes, para verificar se uma pessoa com sintoma, né, ela está ou não, que apresente sintomas de coronavírus, né, ela é de fato alguém contaminado pelo coronavírus ou não. Então, no momento que esses testes, e para quem já recebeu, né, e esse fluxo com os laboratórios centrais estaduais, que têm feito o teste mais, digamos, complexo, mais acurado, né, é muito importante que, de uma forma coordenada, né, tendo como base a realidade de cada região de saúde do estado, esse fluxo de testagem e de como os testes rápidos vão ser ou não utilizados nos municípios, isso é muito importante que seja planejado, que seja, na medida do possível, coordenado. Por que eu estou trazendo essa situação? Porque dos países que já atravessaram ou estão atravessando o enfrentamento ao coronavírus de uma forma mais caótica do que a gente, né, pelo quantitativo de casos, pelo quantitativo de óbitos, surge, né, de um mês e meio, 2 atrás, eles já passaram por essa discussão de como testar, quem testar, né, e isso nos auxilia a situação e o planejamento da testagem, junto com a nossa Secretaria Estadual de Saúde, elas nos norteia, né, para entender, bom, qual é a situação do meu município, da minha região de saúde, né, quanto à contaminação ou não dos nossos munícipes, e nos norteia na discussão de que tipo de isolamento, vamos chamar assim, melhor se aplica, né, ao meu município, à minha região de saúde. Porque, vejam bem, não adianta, e há inúmeros estudos mostrando isso, não adianta um município tomar uma atitude quanto ao grau de isolamento, né, ou não dos seus munícipes, e o município do lado já tenha, né, ou aplique um atendimento completamente diferente, né? As ações, quanto mais coordenadas elas forem, mais custo efetivo elas se tornam e mais resultado dão para o município. Não importa o porte do município, né? Então, esse é uma situação, a questão do planejamento e discussão com a Secretaria Estadual do uso, de que forma esses testes vão ser aplicados ao longo do tempo, né? Uma segunda situação, se a maioria dos colegas, das prefeitas e dos prefeitos puderam verificar, desde o início da pandemia, com a chegada dela no Brasil, o Ministério da Saúde, ele coloca nos protocolos de manejo de pessoas com coronavírus, dentro desses protocolos estão inseridos também os serviços de atenção básica, né? Ou seja, os postos de saúde.
Então, é muito importante, isso desde o primeiro protocolo, nós já estamos lá pelo 7º ou 8º protocolo, da última vez que eu chequei, né? Ele sempre é atualizado, né? Esse protocolo de manejo de casos de coronavírus. Então, olhando para os postos de saúde dos municípios, né? Que são... como o próprio protocolo do ministerial indica, são também um ponto de referência para enfrentamento do coronavírus. É muito, mas muito importante que nos municípios, não importa o porte do município, vocês organizem o posto de saúde, né, a unidade básica de saúde, a unidade que abriga o Estratégia Saúde da Família, né, a equipe do Estratégia Saúde da Família, com, vou chamar aqui de duas entradas, né? Duas entradas de fluxo para pessoas com sintomas, né, de síndrome gripal, que são sintomas que indicam que, né, que essa pessoa possa estar contaminada com coronavírus, e outra entrada, né, para pessoas sem sintoma. Quando eu me refiro à entrada, eu não necessariamente estou dizendo para os municípios construírem uma outra porta, né? Mas que se tenha um fluxo de acesso e de saída em áreas diferenciadas da unidade básica para pessoas com sintoma e para pessoas sem sintoma. Que sintoma é esse? Síndrome gripal, né? Por quê? Porque se a gente começar a fazer o acolhimento, a atender as pessoas do nosso município, as que têm sintoma e as que não têm sintoma, no mesmo lugar, a gente deixar todo mundo sentado na mesma sala de espera, o potencial de contaminação de que não teve, ou não apresenta sintomas de coronavírus, ele se eleva. E aí os problemas respiratórios, eles tendem a piorar. Então, é muito importante mesmo que o município, junto com o pessoal, a área de vigilância em saúde, que é extremamente importante, né? Que se a gente olhe também para o setor de vigilância em saúde, a nossa coordenação de atenção básica, que se estabeleçam esses fluxos, porque senão nós, ao atender as pessoas nos postos de saúde, acabamos expondo essas pessoas a um maior risco de contaminação, né? E o terceiro ponto que eu queria enfatizar com vocês e aí nós vamos precisar dos nossos colegas da comunicação, né, da comunicação social, ou seja, os jornalistas, né, as pessoas formadas em jornalismo, para que o município ele estabeleça estratégias de comunicação. O que eu me refiro com estratégias de comunicação? Os senhores e as senhoras devem receber por WhatsApp, por Facebook, por sinais de fumaça, mil tipos de informação, né? Muitas delas, ou parte delas, são notícias falsas, né? São notícias que não agregam no combate ao coronavírus. Além dessa problemática das fake news, dentro desta situação do coronavírus, nós também temos que passar a informar aos nossos munícipes quais são os pontos de referência, quais são os telefones, por exemplo, dos CRAS e dos CREAS, porque, veja bem, o enfrentamento ao coronavírus, ele não se dá apenas pela pasta, pela Secretaria da Saúde, mas que a gente possa, assim, estabelecer canais de comunicação, né? E aí, por isso que eu digo que as áreas da saúde precisam, né, chamar os colegas da comunicação social para estabelecer como vamos comunicar, como vamos fazer com que as pessoas compreendam a gravidade, como vamos comunicar quais são os pontos de referência, não apenas da saúde, mas também da assistência, da educação. Então, estratégias de comunicação, elas tornam os serviços mais eficientes,
né? Porque, entre outras coisas, os senhores e as senhoras vão evitar aglomerações, vão evitar filas, né? Agora a gente continua com a campanha, por exemplo, do H1N1, né? Da vacinação contra o HN1, a gripe, né? H1N1. Então, cada município tem as suas particularidades. Eu moro numa capital, então, em capital, bem, a estratégia que pode ser adotada é Facebook, né? Pode ser que no município de menor porte, Facebook, WhatsApp funcione, mas também pode ser que funcione avisar as associações comunitárias dos bairros, né? Deixar essa informação o mais palatável, o mais entendível possível, né? Para que as pessoas, os nossos munícipes, eles estejam informados e possam ser orientados, né? Atender aos pedidos da prefeitura. No geral, na área da saúde, é muito utilizado, gente, aquela velha tática de eu pego uma folha A4 e imprimo um aviso e colo na parede, né? Isso, se vocês... eu sou usuária do Sistema Único de Saúde, isso na minha unidade básica de saúde acontecia o tempo inteiro. Só que agora a gente tentar comunicar essa situação do coronavírus, e os fluxos de atendimento colando cartaz na parede, ao meu ver, né, além de técnica, eu também sou pesquisadora na área de saúde pública, ao meu ver, não tem efetividade. Né? Então, terceiro ponto, discussão de estratégias de comunicação a partir da realidade de cada município. Isso não nos traz custos novos, porque praticamente toda a prefeitura, né, tem a sua área de imprensa, de comunicação social, então essas colegas podem e devem nos dar esse auxílio, né? Eu não sei se alguém já tem empregado formas diferentes, né, do que as usuais para fazer essa comunicação com os munícipes, né? Se tiverem, por favor, entrem em contato com a gente, que nós queremos dar destaque para as ações, né? Para as boas práticas que já estão acontecendo em todo o território nacional. Dito isso, né, esses 3 pontos, e retomando a questão dos repasses que o Ministério tem feito, é muito importante que a gente saiba que, como referenciei lá no início, a atenção básica, a atenção primária, né, ela também está dentro dessa rede de serviços, né, de enfrentamento ao coronavírus. Então, os repasses da atenção básica, da atenção primária, eles também são fonte financeira para as diversas ações que os municípios possam implementar no seu território de saúde, né? Vou dar um exemplo. Nós temos um repasse da atenção primária que se chama per capita, é o incentivo financeiro APS per capita. Né? Esse valor ele representa 25% do nosso antigo PAB fixo. Né? Ele é um repasse mensal, praticamente todos os municípios do país estão recebendo esse repasse, é um repasse que ele é comum, vamos chamar, né, dentro do financiamento da atenção primária. Então, esse repasse eu posso utilizar, por exemplo, como município, para aquisição de EPIs. Né? Eu sei que os EPIs eles estão escassos no mercado, mas se fosse o caso de utilizar, né, a gente tem recursos financeiros na atenção primária que eles, ao terem como objetivo, né, a maioria dos repasses na atenção primária, financiarem ações de saúde e não mais programas, como antigamente a gente tinha um carimbo, né? Este repasse é só para o Estratégia de Saúde da Família, este repasse é só para um determinado programa.
desde janeiro, né, nós estamos sob um novo modelo de financiamento da atenção primária, que ele para de privilegiar o financiamento de programas para financiar ações em saúde. E as ações de enfrentamento ao coronavírus, na atenção básica, no posto de saúde, elas não diferem das atividades que a enfermagem, que o médico, né, que o técnico de enfermagem já praticam, já executam nos postos de saúde, né? Então, quando a gente fala em recursos financeiros que os municípios já vêm recebendo, né? Porque, como falei, são repasses fundo a fundo mensais, né? A gente também tem que olhar para os repasses da atenção primária à saúde, né? Alguns repasses continuam exclusivos, né? Por exemplo, o piso do agente comunitário, o custeio da academia de saúde, né? O custeio da equipe. Esses repasses continuam voltados para determinados programas, né? Mas eu diria que 75% do novo modelo de atenção primária, né, novo modelo de financiamento, ele nos auxilia, né, a também enfrentar o coronavírus lá, né, que a gente tenha custeio, recurso para fazer custeio do enfrentamento lá no posto de saúde, né? Então, estender horário, né, de acolhida, né, de atendimentos à enfermagem, da área médica, né, e aqui eu vou muito frisar a questão da enfermagem, porque é a maior categoria dentro da saúde, né, não é novidade para a Confederação que a gente tem uma séria problemática, né, com a falta de profissionais da área médica, né, em todo o país. Algumas regiões do país, esse problema ele é muito mais severo do que em outras, né? Então, os municípios, né, ao meu ver, eles saem ganhando, né, com uma atuação bem coordenada, né, com a área de enfermagem, né? Não que o médico não seja necessário, mas a área de enfermagem, ela consegue dar conta de boa parte das ações, das atividades da atenção primária, entre elas também a questão do enfrentamento ao coronavírus. Outro repasse que cai todo mês lá na conta dos municípios, né, no seu fundo municipal, e que, no geral, né, historicamente apresenta recurso parado, né, é o recurso da vigilância em saúde, né? A vigilância em saúde, ela é uma grande política, né, nacional, que é mais conhecida, né, no ideário geral, né, por ações de vigilância sanitária, né, que é a fiscalização, por exemplo, de frigoríficos, de açougues, de mercado. Mas a vigilância em saúde, ela tem uma amplitude de ações muito grande, e por ter essa amplitude de ações, o seu financiamento, né, o financiamento das ações de vigilância em saúde, ele também é muito amplo, né? Então, olhem também para os recursos que vocês têm lá na conta de custeio que chegam para a vigilância em saúde, né? Só para dar uma contribuição normativa, se vocês olharem a portaria de consolidação número 6 de 2017, no seu artigo 433. Então, portaria de consolidação 6 de 2017, artigo 433. Lá consta qual é o objetivo dos repasses, né? Quais são, melhor dizendo, os objetivos do repasse da vigilância em saúde. Um dos objetivos desses repasses é monitorar e evitar doenças, né? Então, como que eu evito doenças? Eu evito doenças atendendo a população na unidade básica de saúde, atendendo a população na minha UPA, atendendo a população em vários serviços de saúde, né? Então, eu chamo atenção para a questão do custeio da vigilância, porque
nos levantamentos que a gente faz ao longo do tempo, notamos muito recurso parado, né? Ou não, eu não gosto muito do termo parado, mas, digamos, não utilizado com todo o seu potencial de financiamento na vigilância em saúde, né? Desde o início, né, da decretação da emergência em saúde pública, como eu comentei, o Ministério da Saúde tem sido muito ágil, né, na liberação das emendas, né, e aí eu trato de um outro tema, da questão dos incrementos, né, incremento PAB, ou seja, incremento do piso da atenção básica, e do incremento MAC, que é o incremento das ações de média e alta complexidade, que provavelmente já algumas das senhoras e alguns dos senhores já têm recepcionado, né, já têm recebido nos seus fundos municipais. Logo que saiu a primeira portaria habilitando não, mas dando regras de como esses recursos de incremento e como esses recursos de compra de equipamentos permanentes e de veículos da área da saúde deveria ser realizado, né, com as emendas parlamentares. 2 dias depois, o Ministério emitiu uma nova portaria, né, dizendo, olha, todos esses recursos que a gente destinou para as emendas individuais, para as emendas parlamentares federais no geral, eles podem ser aplicados em ações para enfrentamento ao coronavírus, né? Então, o Ministério foi muito, ao meu ver, muito feliz, teve uma excelente decisão, né, ao, vou chamar, flexibilizar, né, o uso desses incrementos, né, e desses recursos para compra de equipamentos permanentes, para que eles pudessem ser redirecionados para ações, né, ou compra de equipamentos que denotadamente servissem para combater o coronavírus, né? Então, isso é algo que as suas áreas técnicas, né, a sua coordenação básica, a coordenação de saúde especializada, a coordenação de média e alta complexidade, né, tem que ter muito claro, né, muito perto de a portaria e as normativas, né? Depois eu encaminho todas elas para os nossos colegas da FAMES e aí eles podem encaminhar para vocês, mas de qualquer forma todo o material ele consta, né, essa conversa, esse momento que a gente está tendo, tudo isso consta na página do portal da Confederação, né? Vocês podem acessar as nossas notas técnicas do uso de recursos. Está tudo na biblioteca, na área, né, da biblioteca virtual da Confederação. Então, além da questão das emendas, que elas não foram ainda todas elas liberadas, né, mas nós tivemos, para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, tivemos uma publicação de repasse de emenda que teve 90 folhas. Foi uma edição extra do Diário Oficial, tinha 90 folhas, né? Nós na Confederação nunca tínhamos visto uma portaria, né, que habilitava os municípios a receberem emendas com 90 folhas, né? Então, é um volume considerável de recursos, né? Outra forma que o Ministério da Saúde tem encontrado para operacionalizar a chegada desses recursos aos municípios foi através de repasses completamente específicos para a Covid-19. Para quem acompanha o portal do Fundo Nacional de Saúde, e isso é extremamente importante, que as gestões sempre tenham, né, os gestores, as gestoras tenham o Fundo Nacional, o portal do Fundo Nacional em tela sempre, vocês puderam notar que surgiu uma outra linha de repasse lá no bloco de custeio da saúde, surgiu uma outra linha, né,
com um repasse chamado Covid-19, né? Esses repasses, eles dizem respeito a duas portarias, né, que encaminharam por uma nova função programática repasses para Covid-19. E o interessante desses valores, né, desse tipo de repasse, é que a gente pode utilizar esse valor em qualquer serviço de saúde. Não importa se é média alta complexidade, não importa se é na vigilância, não importa se é no posto de saúde, ou seja, é um recurso de custeio livre que pode ser empregado em qualquer nível de atenção à saúde, né? E também para a compra de medicamentos, da mesma forma. Então, foi também, ao meu ver, um acerto, né, muito positivo do Ministério em nos permitir esta flexibilidade, né, opções de aplicação em qualquer nível de atenção, né, em qualquer nível de atenção, primária, secundária ou terciária, tá? O que aconteceu em um desses repasses, né, que a Confederação, nossa equipe, né, o Denilson, o supervisor, nosso querido colega João Krebs, também notaram que um desses repasses, ele tinha por parâmetro, né, por parâmetro de distribuição, se o município tinha produção de média alta complexidade, ele iria receber pela sua produção de média alta complexidade. E os municípios que não tivessem média alta complexidade iriam ter como parâmetro valores de atenção básica, de atenção primária. Só que o que aconteceu com estes municípios que apresentaram, né, que o Ministério registrou que eles tinham produção de média alta complexidade? Teve municípios que o Ministério apenas aceitou uma produção, né, de média alta complexidade, assim, valores ridiculamente baixos, né? Teve um município em São Paulo que acabou recebendo R$4 de repasse para enfrentamento do coronavírus, né? Por quê? Porque a produção que tinha registrada deste município junto ao Ministério de ações de média e alta complexidade era de R$4. Então, assim, aconteceram alguns problemas, né? E a gente levou essa situação para o Ministério da Saúde, né? O nosso presidente Harold fez esse indicativo, que é grande... imaginem a frustração e a situação de um gestor, uma gestora, né, esperarem o recebimento de um valor e esse valor ser, desculpem o termo, ridículo, né? Um valor ridículo que não enfrenta nada, né? Então, a Confederação fez esse aviso para o Ministério, eles reconheceram o erro e estão tratando, né, de que os próximos repasses eles tenham parâmetros que não prejudiquem de forma alguma um repasse, né, que venha a resultar num repasse tão baixo, né, e tão ridículo quanto este, por exemplo, né, mas teve municípios que receberam R$100, R$200, e a gente não consegue fazer nada com um valor desses, né? Então, para custeio específico para Covid, né? Nós tivemos, então, repasse em março e repasse em abril, né? Esse de março foi através da CIB, né? Teve uma pactuação CIB, né? E aí, dentro da CIB, né, em cada estado, foi decidido que parte ficava com a Secretaria Estadual, que parte seria distribuída para os municípios. Então, eu sei que aqui a maioria, né, são prefeitas e prefeitos, mas é muito importante que se tenha uma atuação ou um segmento, na medida do possível, da CIB, né? Mesmo que o município de vocês não participe da CIB, né?
que daqui para frente ele venha também a ter a voz e representatividade na CIB para participar, né, para construir, né, os próximos, a divisão, né, a distribuição, o rateio dos próximos recursos que certamente o Ministério vai nos enviar. O nosso pedido ao Ministério da Saúde, o pedido do presidente Harold, de toda a área da saúde, foi na medida do possível, né, que os repasses que o Ministério faça sejam direto no nosso Fundo Municipal de Saúde e que não seja necessário uma pactuação CIB para o rateio desses valores, né? Eu, particularmente, né, assim como a Confederação, entendemos, imagino que as senhoras e os senhores também, entendemos que é uma fase, né, uma burocrática que, neste momento, não sei se ela se justifica tanto assim. Então, nós oficiamos o Ministério já de algumas semanas para que os repasses eles vão direto do Fundo Nacional de Saúde, que a gestão é do Ministério, para os nossos fundos municipais, né? Para esses repasses específicos de Covid, e assim que a gente evite, né, perder tempo, com todo o respeito, digo, esse perder tempo, em pactuações em CIB, né? Então, tivemos esse repasse específico para a Covid. Depois, na semana passada foi acho que foi véspera da Páscoa, né? Nós tivemos uma importante conquista municipalista, que a CNM se empenhou demais também para que fosse aprovada. Nós tivemos a aprovação, né, e a publicação de uma lei complementar, a Lei Complementar 172 de 2020, né? 172 de 2020. Ela tem como autora uma deputada federal de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, que é a deputada Carmen Zanotto, né? E o que trouxe a grande novidade dessa lei complementar, que era uma luta histórica da Confederação, né, assim como das estaduais, é que nós tivemos a possibilidade de utilizar os saldos, né, agora com essa lei complementar, nós podemos, sem passar por reprogramação no Conselho Municipal de Saúde, nem nada, aqueles saldos, aqueles valores nas chamadas contas antigas, né, dos blocos de financiamento da saúde, tanto na área nas contas de custeio, né, dos serviços e ações de saúde, quanto nos saldos, né, nas sobras da execução de compra de equipamentos permanentes ou de obras, né, a gente pode utilizar esses valores de investimento e de custeio, né? E aí, para verificar que valores são esses, vocês podem acessar o Fundo Nacional de Saúde, né? Onde estará o valor, o saldo dessas contas até 31/3, né? Ou simplesmente conversar, né? Pedir esses saldos para a área de contabilidade do município de vocês. Mas a gente pode utilizar esses saldos, esse dinheiro que estava parado, para custeio ou investimento, tanto faz, né? A gente pode pegar o saldo que estava parado em uma conta de investimento e com esse valor pagar folha, por exemplo, que é uma despesa atrelada à despesa corrente, né? A custeio de ações, também para enfrentamento da Covid. O que é muito interessante também dessa lei complementar? Que essa flexibilização, nós temos nota técnica sobre isso, e eu peço que vocês leiam, né, as suas áreas técnicas, tenham contato com essa nota técnica, porque há parâmetros, né, para uso desses valores, né, mas o muito interessante que essa lei complementar trouxe é que você pode pegar dinheiro de investimento e utilizar em custeio, e pegar dinheiro do custeio e aplicar em investimento,
né? Era algo impossível de ser feito até a edição desta lei complementar, né? E são valores, como esses valores já estão nas contas dos municípios, são valores que não precisamos de transferência do Ministério, eles já estão nas contas, né? Eles são saldos e já estão nas nossas contas. Fizemos um levantamento e são algo em torno, entre saldos em conta dos estados e dos municípios, são valores em torno de 13 bilhões de reais, né? Que a gente tem entre estados e municípios, né? Que a gente tem, então, a possibilidade, pela flexibilização dessa lei complementar 172, de aplicar, né, para ações em saúde, em especial, né, ações de enfrentamento à Covid-19, né? Nós tivemos também outras instituições que fizeram nota técnica, então, há já à disposição das áreas da saúde, né, dos municípios, um arsenal, né, um arsenal do bem, né, para que cada um possa ter todo o suporte normativo, né, para fazer uso desses recursos, assim como o uso dos recursos das emendas, né, o uso dos recursos da vigilância, da atenção básica, da média e alta complexidade. Não posso deixar de esquecer que nós tivemos em mês de março, se eu não me engano, portaria 662, não pode, se eu errar, me corrijam, mas é uma portaria que trata da manutenção do repasse, que de repente muitos municípios vocês têm ações chamadas ações do FAEC, né, que é um tipo de repasse que paga, que remunera cirurgias seletivas, né, compra de cadeira de rodas. É um tipo de repasse de média e alta complexidade que ele é pago pelo Ministério a partir do número de procedimentos realizados. Como agora todos os municípios e a sua capacidade hospitalar, ambulatorial, né, ela está voltada para as ações de enfrentamento à Covid, né, a gente não está mais realizando cirurgia bariátrica ou cirurgias, né, N tipos de cirurgias, as chamadas cirurgias seletivas. Então, como os municípios mantêm contratos com os prestadores de serviço e para que não ficássemos prejudicados, né, os municípios tendo que pagar um contrato com um prestador, sem ter procedimentos sendo feitos, né, o que o Ministério fez? Disse, olha, pelos próximos 90 dias, em caráter excepcional, nós vamos continuar fazendo repasse. FAEC, né, é o nome desse tipo de repasse, né, dos procedimentos que são pagos por esse repasse. Nós vamos continuar fazendo esse repasse aos municípios para que os municípios possam sentar com seus prestadores de serviço, né, e fazer o repasse da maneira contratual, né, que eles se entenderem melhor, né? Então, por que eu estou trazendo essa situação? Porque no início, acho que foi quinta ou quarta, chegou uma pergunta ou uma situação de um hospital, eu não lembro qual foi o estado, mas de um hospital que estava preocupado porque ele não estava mais fazendo, isso foi o relato de um gestor municipal que foi procurado pelo hospital da cidade. O hospital disse, olha, eu estou muito preocupado porque eu não tô internando ninguém para fazer cirurgias seletivas, e se eu não interno e não faço a cirurgia, você não me repassa o dinheiro, você, município, não me repassa o dinheiro. Então, a gente informou para esse gestor que tinha esta portaria específica na qual se mantém, o Ministério da Saúde mantém o repasse dos valores FAEC, né, e aí tem os parâmetros lá nessa portaria ministerial,
para que os municípios não sejam prejudicados, nem os prestadores de serviço, né? Isso tem duração por 90 dias, né? A partir então, 3 meses, né? A partir dessa portaria que foi publicada. Que mais que eu gostaria de... Bom, de novidades, eu acho novidades em menos de 20 dias que tivemos aí, né? Seriam essas. A área da saúde, o financiamento da saúde, ele vem passando por mudanças, né? Desde dezembro, janeiro, né? Então, há uma... desde janeiro, praticamente, janeiro, a partir de dezembro e janeiro, nós tivemos a mudança do financiamento da atenção básica, atenção primária, que isso demandou, né, uma atuação técnica muito forte das várias entidades, e imagino que ali, aí nos municípios de vocês também, para entender esse novo financiamento da atenção primária. E aí, logo em seguida, né, nos pega essa situação do coronavírus, que também acelerou e uma série de demandas, né, que os municípios tinham, uma série de pleitos, né, que a confederação, junto com as estaduais, mantínhamos historicamente com o Ministério, né, e fomos, em grande parte delas, atendidos, né. Bom, eu vou parar com o monólogo e vou deixar aqui aberto a perguntas para situações específicas que vocês tenham, né? Eu vou fechar o meu microfone para evitar o barulho e deixo aberto para o Jorge e os colegas, então, organizarem essa segunda parte, essa segunda rodada. Ok, Carla. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Com certeza, essas informações vão nos auxiliar muito. Então, nós já temos uma pergunta aqui no chat. Quem tiver perguntas, pode fazer aqui no chat, pode deixar ela aqui por escrito. Já tem mais algumas perguntas aqui da C Consultoria, de Elaine. Então, vamos lá, vamos pela ordem. Elaine de Malhador, prefeita de Malhador. Elaine, está nos ouvindo? Não quer fazer a pergunta pessoalmente para ela, não, Elaine? Elaine, prefeita do município de Malhador. Bom, enquanto a Elaine nos responde, eu vou passando para as outras perguntas. A C Consultoria pergunta, meu amigo André, um abraço, André. Considerando que os recursos estão vinculados às suas origens, aos seus GNDs, pergunta-se, quando a origem do recurso for custeio, deverá ser aplicado apenas em despesas de custeio? Quando a origem do recurso for investimento, deverá ser aplicado apenas em despesas de investimento? Se não, qual o embasamento legal? Libere seu microfone, Carla. Desculpa, foi o André que fez essa pergunta? Isso mesmo, André. André, então, eu vou fazer uma resposta técnica, né? E, assim, o embasamento para que você pegue recursos do GND 3 e aplique no 4 e vice-versa, né? Ou do 4 e faça, ou seja, despesas de capital paguem despesas correntes, né? Valores, né? Ela está dada essa embasamento legal pela Lei Complementar 172, tá? A tua pergunta é ótima, né? Realmente, até a publicação desta portaria, a gente não podia pegar recurso de custeio, né? Por exemplo, recurso que o Ministério me repassou para pagar folha e pegar esse dinheiro e construir uma parede, por exemplo. Isso não poderia ser feito. E o contrário também não. Não posso pegar dinheiro de obra, por exemplo, ou de compra de um saldo, né? Da compra de um equipamento permanente. Eu não podia, antigamente, pegar esse dinheiro que sobrou e pagar folha. Isso tudo acabou com a publicação da Lei Complementar 172. Só que, assim, acabou até quando?
até final do ano, deste ano. A gente tem a possibilidade de fazer esse remanejo, essa flexibilização para pegar dinheiro que chegou como para investimento e pagar folha, né, até o final do ano, né? Ela não é, esta lei complementar, ela se mantém, né, enquanto se mantém ou se pensou, né, para fazer frente ao enfrentamento do coronavírus, né? Então, essa flexibilização, hoje em dia, desde a publicação dessa lei complementar, ela existe, de pegar investimento e pagar folha, ou de pegar dinheiro de custeio e comprar um equipamento permanente, né? Se dá pela lei complementar. Excelente, Carla. Acho que, André, se tiver mais alguma dúvida, pode acrescentar o questionamento aí, André. Prefeita Elaine, do município de Malhador. Carla, a prefeita Elaine, ela é da área da saúde, ela é fisioterapeuta, é uma militante da saúde de muitos anos, defensora. E aqui eu quero render a homenagem a todos os profissionais da área da saúde. Quero fazer um reconhecimento de um erro histórico que as administrações públicas vêm cometendo em relegar a saúde a segundo plano. Nós estamos sentindo hoje os efeitos da falta de investimentos na saúde no passado, da falta de valorização dos profissionais da saúde, a falta de atratividade dos bons profissionais para a saúde pública. Mas esse é o momento de corrigirmos, fazermos uma meia-culpa, buscarmos valorizar esses profissionais e criar as condições mínimas que um país precisa oferecer para a sua população em termos de saúde, em termos de bem-estar. Então, aos profissionais de saúde é a nossa homenagem. Prefeita Elaine de Malhador, está com a palavra, Elaine. Sim, Jorge. Muito bem. Elaine, talvez tenha mais de um aparelho aí conectado com você. Se tiver, desconecte, porque senão dá eco. Deixa eu sair aqui da sala. Estamos ouvindo bem já, pode falar. Muito bem postas as suas palavras e quero também aqui registrar, né, complementar apenas a sua fala, esses profissionais que estão em linha de frente, verdadeiramente guerreiros. Eu estou um pouco afastada, né, por estar na área de gestão pública já há 12 anos, mas se perguntasse qual outra formação que eu faria, seria fisioterapeuta de novo, Carla. Não sei qual a tua área, mas parabéns pelas explanações, entendeu? Eu até tinha colocado uma pergunta, que eu estava aqui com a nossa assessora também, mas já ficou muito bem esclarecido, entendeu? A gente já deu uma lida aqui na portaria, realmente a questão dos pagamentos da folha, como você também tinha mencionado na sua fala, essa turma que está aí correndo um grande risco, né, de salvar vidas, tendo que alguns pagar com a sua própria vida, né? Hoje já são mais de 2.000 profissionais que estão infectados, que estão afastados. A gente sabe que era por uma causa ímpar. O fisioterapeuta com as suas particularidades, porque a nossa categoria conseguiu um destaque muito grande no manuseio dos respiradores. Como o Jorge mesmo falou anteriormente, nós tínhamos esse déficit com a saúde do Brasil, de verdade. Os hospitais de campanha vão ser importantes nesse primeiro momento, sim, lógico, porque para tentar compensar uma estrutura que até então era inexistente. Mas com toda a tristeza, com toda a tragédia, assim eu posso dizer, com todo esse momento de pandemia, a nossa saúde para os próximos anos, eu acho que a gente tem que ter realmente esse olhar diferenciado, porque assim, a gente não vive sem a sala de aula, a gente não vive sem a limpeza, a gente não vive sem nenhum outro órgão, a gente não vive sem alimentação, mas a saúde, ela ainda é algo prioritário nas nossas vidas, entendeu? E a gente está passando por toda essa fase, talvez como um aprendizado, vai ficar um legado nas nossas vidas, mas realmente requer todas as homenagens a essa turma da linha de frente, vocês que estão aí no dia a dia, acompanhando, noticiando, se debruçando para poder trazer as
as possibilidades, assim, eu posso dizer da melhor forma, para todos nós gestores que estamos aqui na base, é onde a gente sabe, hoje mesmo prestei uma entrevista, onde eu disse que além de toda a situação emocional, além de todas as perdas de morte que a gente tem ouvido falar, ainda existem pessoas, seres humanos, que eu não sei nem onde é que está o sentimento que ainda inventam fake news, né? E a gente, além de ter que se preocupar com toda uma estrutura de prevenção, de cuidado, de como conseguir comprar os equipamentos, os EPIs, ainda tem que apagar os fogos, como diz assim, né, das mentiras, das fake news que estão sendo veiculadas aí pelas redes sociais e tudo, por próprias pessoas do nosso município. Hoje mesmo aqui, ficou a cidade em pânico, que alguém tinha comentado nos grupos de WhatsApp que existia um paciente positivo. E quando, na verdade, o paciente estava com um quadro de pneumonia, foi para o hospital, fez realmente o teste, mas ainda nem se sabia o resultado até então. Então, parabéns, Carla, por sua explanação, parabéns, Jorge, parabéns a FAMES, porque todas essas videoconferências têm tirado muito as dúvidas e têm nos unido, enquanto gestores, para que possamos, sim, fazer as ações que devem ser feitas, mas principalmente com o zelo e o cuidado de como todas essas ações posteriormente serão fiscalizadas, né? Obrigada, Jorge, a oportunidade e o espaço. Grande abraço, prefeita. Boa sorte aí na sua luta. Um abraço. Nós temos mais perguntas aqui no chat. Doutora Carla, uma pergunta que é recorrente. Sim. A possibilidade de pagamento de pessoal com emenda coletiva da saúde, emenda de bancada, emenda de comissão, qualquer emenda que não seja individual, de custeio da atenção básica. Esse é um questionamento recorrente aqui pelos municípios, já que há uma nota técnica do Ministério de 2018 que autoriza esse pagamento, já que há notícia no próprio site de 2017, quando saiu a regulamentação proibindo a utilização de recursos da emenda individual. O que é que você pode me dizer a esse respeito? Pois não. Ótima pergunta. Assim, onde está regulamentado, né, a situação da emenda individual, né? Se vocês forem lá na Constituição Federal, artigo 166, se eu não me engano, parágrafo 9º e 10º, lá foi feita a adição, na época que tivemos o surgimento, né, do orçamento impositivo, a PEC do orçamento impositivo, que trouxe essa novidade lá em 2015, né, 2015 para 2016, que trouxe a novidade das emendas impositivas, se inseriu no texto da Constituição Federal, nesse artigo 166, parágrafo 9º ou 10º, que emendas individuais estão vedadas para uso de pagamento de pessoal e encargos sociais. Está explicitamente, né, o termo utilizado é vedação para emenda individual. Então, o entendimento da Confederação é que, se ali está escrito emenda individual, então, proibindo, né, o uso para encargos e despesas com pessoal, as outras emendas eu posso utilizar, né? Porque senão o texto da Constituição, essa modificação, ela deveria ter dito, né, vedação de emendas para pagamento de pessoal e encargos. Ela não disse apenas emendas, o texto diz emendas individuais. Então, emenda individual não pode ser utilizada para pagamento de pessoal. Tem umas duas perguntas ali no chat que tratam dessa situação do uso de emenda, né? No caso, incremento, né? O incremento, vamos lá. Quando esse incremento que vocês receberam, vocês foram vamos supor o incremento PAB de 2018, né? Foi via emenda individual
E vocês foram, ao longo de 2018, parte de 2019, vocês foram utilizando esse incremento, esse valor de incremento PAB. E agora, 2020, tem lá uma sobra ainda, né, desse valor. Então, o saldo que vocês tinham até 31/12/2019, desse incremento PAB, que chegou lá em 2018, esse saldo, vocês podem aplicar a Lei Complementar 172, que diz, tudo que for saldo, ou seja, nós temos que conceituar saldo. Saldo é a sobra de um recurso que eu utilizei, mas não gastei todo ele, né? Então, isso é o saldo. Então, o que a Lei Complementar diz? Que essa sobra eu posso realocar para pagar, que seja custeio, que seja investimento, né? Eu posso aplicá-la, ter essa flexibilidade para ações de enfrentamento à Covid, né? E é muito importante pontuar que as ações de enfrentamento à Covid, elas não são ações em saúde novas. E eu vou explicar por que eu digo que elas não são novas. UTI, nós sempre tivemos em baixa quantidade, né? A demanda sempre, né? Geralmente acaba sendo maior do que a oferta, né? Senão não teríamos historicamente a judicialização. Mas se internar em UTI não é uma novidade tecnológica. Você fazer escuta pulmonar, você fazer oximetria, você medir a temperatura de uma pessoa, não é uma ação em saúde, uma atividade que é uma inovação em saúde. Então, quando lá nas portarias se diz, esse dinheiro é para ações de enfrentamento à Covid, na verdade, essas ações de enfrentamento à Covid são as inúmeras ações todas dentro da área da saúde, né? Nós, inclusive, vejam bem, nem para compra não se inventou ainda uma medicação, né? Ou uma vacina que cure, que previna a Covid. Então, se nesses recursos que vocês têm recepcionado, vocês entendem, eu estou dando um exemplo aqui, uma hipótese, né? Vocês entendem que, bem, eu tenho que reforçar a minha farmácia municipal, a minha farmácia distrital, com uma série de medicamentos que podem ser daqui a pouco, se não estão na REMUME de vocês podem incorporar na relação municipal de medicamentos, mas eu quero reforçar, eu não sei, um determinado medicamento. Eu posso utilizar os recursos COVID, os recursos que eu tinha lá nos saldos dos blocos, das contas antigas, eu posso utilizar? Pode, você não vai estar comprando um medicamento inovador ou novo, uma nova tecnologia para enfrentamento à Covid, porque nós não temos uma nova tecnologia de enfrentamento, nós temos leitos complementares, continuamos tendo que pagar enfermagem, área médica, a fisioterapia, como bem colocou a prefeita, que tem uma importância enorme, né? Nas unidades de alta complexidade também, né, para enfrentamento à Covid. Então, as ações de enfrentamento à Covid, elas são as ações que sempre fizemos na área da saúde, só que agora, né, para enfrentar, né, elas estão direcionadas para dar conta, né, de uma doença, de um vírus que antes não estava circulando por aí, né? Então, as ações em saúde de enfrentamento à Covid não são ações novas. Então, vocês podem, com esses recursos, né, custear, fazer o custeio, né, aqui tratando em ações e serviços, fazer o custeio de vários, né, níveis de atenção, né? Não apenas a unidade básica, não digo apenas de forma pejorativa, né? Não unicamente na unidade básica ou numa unidade hospitalar, mas vamos lembrar também, super importante, né, a atuação, né, para esse planejamento, para as decisões da área de vigilância em saúde, por exemplo, né? Então, se vocês tiverem saldo,
né, de um incremento, vamos por uma sobra. Vocês receberam também, em 2018, 2019, vocês receberam um recurso para compra de uma cadeira odontológica, né? Ou seja, um equipamento permanente para saúde bucal na atenção básica. Vocês compraram essa cadeira odontológica e sobrou um dinheiro. Esse recurso, pela Lei Complementar 172, que é um recurso que sobrou de uma compra de um equipamento permanente, vocês podem, com esse recurso e o devido registro contábil e tudo mais, né, pagar folha, ajudar, né, a compor o pagamento da folha, que é custeio, né? Então, o importante é que seja a sobra, o saldo de uma ação que vocês já executaram, em parte, né? Na maioria, na verdade, não é nem em parte, é completamente vocês tenham executado e que teve uma sobra, né? O incremento PAB, geralmente, quando chega nos municípios, dependendo do porte do município também, ele é rapidamente, né, distribuído e acaba que pode não ter saldo, né, nessa conta, ou no MAC, por exemplo, né? Mas vale a pena ir lá, conversar com os nossos colegas da contabilidade, olhar o Fundo Nacional de Saúde para ver o que vocês têm à disposição, né? O levantamento que a gente fez é que municípios têm algo em torno de 6 a 7 bilhões de reais, né? Somando todos os saldos, custeio, investimento, que já estão lá na conta deles, né? E pode ser remanejado. Realmente, Carla, essa era uma dúvida persistente e você trouxe uma excelente notícia. Nós temos alguns municípios que têm saldo de recursos do PIS de atenção básica de anos anteriores, que tiveram dificuldade na aplicação, já que o rol de possíveis aplicação era restritivo, e com essa alteração prevista na Lei Complementar 172, realmente expande muito a possibilidade. E é muito interessante para nós a informação que vocês trazem na nota técnica 24, de que as ações de combate ao coronavírus não é nada de diferente da atenção básica do que o município já vinha fazendo. É uma síndrome gripal como outra qualquer que o município já vinha atuando. Então, esse conceito é muito importante, porque facilita na hora de aplicar o recurso, o gestor vai decidir como ele vai aplicar e ele vai entender que ele pode aplicar em todas as ações de atenção básica que ele já aplicava, já que o Ministério da Saúde criou agora esse programa diferenciado, que inclusive prometeu priorizar o pagamento quando o município recebe lá a indicação da emenda individual para a saúde. Tem lá duas ações, uma de atenção básica e a outra de combate ao coronavírus. Então, o Ministério disse que priorizaria o pagamento desses recursos que fossem indicados para o coronavírus. Então, acho que é uma recomendação importante para os municípios que ainda vão receber, já que alguns parlamentares estão em fase de remanejamento dos recursos da emenda individual, e indicar para o combate ao coronavírus que vão ter prioridade na liberação e que vai ter um rol muito mais amplo de aplicação desses recursos. Nós temos uma outra pergunta aqui que é recorrente. Alguns municípios do estado de Sergipe, eles mantêm hospitais. Seria um misto aí de hospital, com UPA, com unidade básica de saúde, mas mantida com recursos próprios do município. Ou seja, não recebe recursos do SUS, mas presta alguns atendimentos de média complexidade. Há uma pergunta aqui da secretária de Saúde do município de Carira, no sentido de saber se é possível pagar. Deixa eu ler a pergunta completa. Tem no município uma clínica de saúde 24 horas terceirizada, filantrópica. Poderia usar os recursos repassados para atenção básica como emenda para pagar a parceria que o município pagaria com recurso próprio? Só libera aí seu som. Da emenda, eu entendo que se for incremento PAB ou MAC,
que chegou na conta do município até 2019, por causa da Lei Complementar 172, eu entendo que pode. Ok. Seria muito importante ver qual é o contrato, né, o convênio que foi assinado, para ver qual é o escopo de ações que o município contratualizou com esse prestador, né? Porque, então, assim, olhar, e daqui a pouco, secretária, fazer um novo plano de ação, né, junto a esse filantrópico, para que, de fato, ele venha, né, a preencher a demanda nessa situação de pandemia. O que eu entenderia que incremento a senhora, ao meu ver, não poderia repassar? Seria o incremento agora de 2020, o incremento PAB de 2020, ele não está flexibilizado. Pelo menos não, do que eu estudei da nota e da lei complementar, não. Agora, qualquer saldo que a senhora tiver, ou, né, quem esteja numa situação parecida, qualquer saldo que a senhora tiver em conta de investimento, em conta de custeio, não importa se era a conta da vigilância, se era a conta do antigo PAB fixo, né? Mas que é um saldo, né? Que ele existia até 31/12/2019, pela Lei Complementar 172, a senhora pode utilizar esses saldos, né? De custeio, investimento, não importa o nível de atenção, e utilizar para as ações de enfrentamento à Covid com este prestador. Só friso, eu teria uma análise, né, ou uma reanálise, reavaliação do contrato, né, do instrumento de contrato que o município tem com esse prestador, tá? Ok. Tem uma pergunta do município de Frei Paulo que já foi respondida. Ele pergunta se pode pagar a folha do hospital com saldo remanescente de recursos dos anos anteriores. Pode. Há uma outra pergunta também aqui que já foi respondida. Se é possível fazer investimento com os recursos recebidos em anos anteriores da atenção básica? Sim, pode. Até saldo, né, de recurso recebido até 31/12/2019, pode. Mais uma pergunta aqui do município de Carira. Se diante dessa situação é possível a aquisição de equipamento com recursos do custeio? Ótima pergunta. Muito obrigada pela pergunta. Equipamento permanente equipamento de proteção individual é um material de consumo, né? Porque a gente utiliza e descarta. Então, ele entra dentro do rol de bens que podem ser adquiridos com dinheiro de custeio. Então, sim, a resposta para essa pergunta é sim. Inclusive, nós temos uma ficha técnica sobre aquisição de EPIs, fontes de recurso, fundo a fundo, para aquisição de EPI, ela está disponível, se as senhoras e os senhores clicarem no banner que aparece no portal da Confederação, lá, coronavírus, e eu vi que a associação também tem ele no portal, né? Se vocês clicarem lá, vão ter tem várias opções, legislação, né? E tem materiais de apoio aos gestores. E ali tem uma ficha que mostra quais são os recursos que vocês podem utilizar na atenção básica, na média alta, na vigilância, na saúde mental também, né? Para aquisição de equipamentos, né? Ou seja, fonte de recurso de custeio para aquisição de equipamentos de proteção individual. Excelente. Há uma pergunta aqui também de Fernanda. Há no município um hospital filantrópico sob intervenção judicial, para o qual o município faz repasse mensal. O recurso ora repassado referente ao MAC para enfrentamento do Covid-19 pode ser utilizado como parcela correspondente ao repasse do município?
uma vez que com recursos próprios o município não tem perspectiva financeira de efetuar esse repasse. Entendi. Então, a Fernanda quer utilizar esse repasse do MAC. Isso, de combate ao Covid-19. Tá. Olha, é parecido com a resposta da Fernanda, se eu não me engano. Se você tem livre, né? Você tem liberdade para utilizar esses repasses, desde que, né, ele seja para enfrentamento da Covid. Eu vou dar um exemplo, né, do que não poderia. E eu vou ser bem estapafúrdia, né? Vamos supor que para enfrentamento, para que as crianças do município entendam o risco que é ficar na rua, em aglomerações. Aí eu digo assim, bom, eu sou secretária de um município e digo, eu vou contratar para fazer as crianças entenderem que elas não podem, né, se aglomerar, eu vou contratar a turma da Mônica e o Patati e o Patatá para fazerem um show aqui, né, fazer uma live, né, um show não, uma live lá, né, e transmitir aqui. Eu vou pegar o recurso da Covid e vou pagar esse pessoal, vai ser uma forma de comunicar. Eu diria o seguinte, aonde que se justifica que apenas, né, o Patati, o Patatá e a turma da Mônica têm capacidade comunicativa para que as crianças entendam que não é para se aglomerar. Então, o uso do recurso, assim, específicos para a Covid, lá nessa linha, né, de custeio que aparece no Fundo Nacional de Saúde, assim como o remanejo de saldo, ele tem que estar, o objetivo do uso desse recurso, ele tem que estar muito bem justificado, né? Eu não encontraria justificativa, se eu fosse um órgão de fiscalização, o mesmo Conselho Municipal de Saúde, eu não encontraria justificativa para pagar uma nota, né, para contratar o Patati, o Patatá e a turma da Mônica para fazer isso, né? Então, no caso do hospital, eu acho que há uma problemática daqui a pouco com os órgãos de fiscalização, né? Porque toda ação que a gente faça, nós temos que também olhar para esse lado, né? Muitas coisas que as portarias ministeriais nos permitem fazer, vem o órgão de fiscalização, que está lá no seu papel, às vezes com, né, maior ímpeto ou menos ímpeto, e diz, não, isso aqui eu não entendo dessa forma e você fez tudo errado, gestor ou gestora. Então, eu entendo que por ele estar, esse hospital, por estar com uma, digamos, né, uma situação judicial, pode ser, né, que daqui a pouco algum órgão de fiscalização, né, logo mais diga, mas por que você escolheu esse hospital e não o outro? Aí você pode responder, olha, porque não tem hospital aqui na região, só tinha esse para atender esta demanda. Então, tudo que a gente for fazer, como, né, com qualquer recurso público, e mais ainda nessa situação que temos certas flexibilizações de uso do recurso da saúde, tudo tem que estar muito bem justificado, né? Se você entende que aquele hospital ali é o único que pode atender a uma determinada demanda de uma ação em saúde para enfrentamento à Covid, você sim pode utilizar o recurso de custeio que você está recebendo ou remanejar saldo para fazer pagamento desse hospital, né? Mas eu, assim como aos outros, né, eu acho essa situação, ela tem que ser bem estudada, né? Se vocês quiserem mandar um e-mail para nós, o Elias colocou ali o e-mail da área da saúde, porque vão ter situações muito específicas, né? Que daqui a pouco, na portaria ou na lei complementar, não há nenhum problema, né? Mas a gente também tem que olhar para essa situação dos órgãos de fiscalização, porque são do nosso cotidiano e eu não quero que ninguém, digamos, perca mais cabelo do que a gente já está perdendo com essa situação da pandemia, né? Excelente, Carla. Veja,
É uma situação que se repete em vários municípios. Nós temos uma unidade básica de saúde que funciona 24 horas. Nós tínhamos um programa aqui de clínica de saúde da família de 24 horas, funcionavam 24 horas, que o governo do estado financiou a construção, e depois abortou o projeto e deixou com a execução sendo feita completamente pelos municípios, sem repasse nenhum do estado. Alguns municípios fecharam as clínicas, outros mantiveram. Como é que funciona a estrutura da clínica? Tem uma parte que é de serviço de atenção básica, que é aquele primeiro atendimento médico, mas que às vezes ele funciona durante os 2 turnos, manhã e tarde, e às vezes funciona à noite, mas é só um atendimento de atenção básica. E há também algum serviço de exame de ultrassom, cardiologista, ginecologista, que seriam mais atividades de média e alta complexidade. Há sempre a dúvida nos municípios se esse trabalho de atenção básica poderia ser pago com recurso do PIS de atenção básica e com relação a esse atendimento de média e alta complexidade, se teria que ser efetivamente com recurso próprio. Eu entendo que sim, que não se confunda, que fica bem delimitado. Se o serviço prestado é de atenção básica, você pode pagar com os recursos da atenção básica. Caso contrário, é média e alta complexidade. Se o município não recebe financiamento, ele teria que custear com recursos próprios, não é isso? Ou me corrija se eu estiver enganado. Essa é uma situação que pode ter várias abordagens, né? Essa que tu colocas, ela não tá errada, tá? Para mim, o que poderia justificar que recursos de atenção básica custeassem essa clínica seria o CNES. Tem que ver que tipo de cadastro esse estabelecimento de saúde tem, né? E até, digo mais, daqui a pouco essa clínica, porque pelo relato que fizestes, ela tem, digamos, um olhar para atenção básica, ela tem ações de atenção básica, né? De prevenção, de promoção da saúde, mas também tem alguns especialistas, né? Na atenção básica, a gente até pode ter especialistas, né? Não é incomum em unidades básicas de saúde, por exemplo, você ter pediatra, ele não faz parte da estratégia de saúde da família, ele não é remunerado pela estratégia, né? Mas não era remunerado pela estratégia, mas ele pode fazer, poderia fazer parte. Eu acho, né, que uma solução para que recursos de atenção primária, básica, vão para esse tipo de clínica, é estudar, veja bem, fazer uma análise se elas poderiam ser categorizadas como equipes do Saúde na Hora. Que o Saúde na Hora é um programa de atenção primária, mas que ele engloba exames laboratoriais, ou seja, o município que adere digamos, a modalidade mais complexa desse programa, digamos, mais top desse programa, ele tem que fazer 75 horas por semana, a unidade precisa ficar aberta 75 horas por semana, e ela tem que também oferecer exames clínicos, né? Pode ser que essas clínicas, que pelo que relata são clínicas ampliadas, né? Fazem promoção, mas também tem algumas especialidades, que elas viessem, já que estão sob a tutela do município, porque o Estado não finalizou, digamos, repassou para os municípios se virem, né? Pelo que eu estou entendendo. Exatamente assim. Daqui a pouco vale a pena o município transformar essa clínica numa clínica de família, né? E adotando o programa Saúde na Hora, né? Que acho que o Elias acabou de colocar um link, eu vi ali algum link do Saúde na Hora. Acho que pode ser uma solução, porque provavelmente neste momento o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde destas clínicas
não se encaixa em atenção básica, atenção primária. E aí, de fato, né, se não é um CNES de atenção primária, você não pode repassar recurso da atenção primária para, né, o custeio desse serviço. Excelente. Simone, tem uma pergunta aqui interessante. É possível adquirir teste do Covid-19 com recurso do custeio da atenção básica de emenda individual? Eu entendo que pode sim, porque os testes, e olha, isso se conecta com a minha fala inicial do município planejar, né, do município, porque os testes vão começar a chegar nos municípios, né, onde vão começar a chegar não na quantidade, de repente, que a gente precisa, né, eu acho que até muito provavelmente não vai ser na quantidade que a gente precisa, mas aí se eu, município, quero adquirir esses testes, e eles vão ser aplicados, por exemplo, por equipes de atenção básica, atenção primária. Eu vou fazer uma tenda, né, ou uma área reservada, e as equipes de atenção primária vão aplicar esses testes. Eu não vejo problema nenhum, olhando para as portarias, né, e aí para qual portaria que eu olho para dar esse entendimento. Para a portaria de consolidação número 6, de 2017, que lá constam todas as regras de financiamento do SUS, né? Eu não vejo problema nenhum em fazer aquisição de testes com recursos de custeio da atenção primária, do incremento PAB, não vejo impedimento para isso. Excelente. Uma outra pergunta. Remédio que não compõe assistência farmacêutica básica, como, por exemplo, o da ABC Pharma, poderemos comprar com recurso dos saldos remanescentes? Eu não aconselho a comprar medicamento, adquirir medicamento que não esteja na REMUME de vocês, na Relação Municipal de Medicamentos. Daqui a pouco, façam uma reunião, né, técnica para inserção disso, deem ciência ao Conselho Municipal de Saúde e um prazo para que ele se manifeste contrário ou favorável, como forma, né, de se prevenir contra qualquer apontamento de falta de transparência, né? Estou aqui, né, hipóteses, mas eu não faria compra de medicamento que não esteja na relação municipal de vocês. Por quê? Porque se esse medicamento ele não está na relação municipal, qual é a justificativa? Ou seja, qual é a justificativa epidemiológica e de saúde para adquirir um medicamento que antes não foi visto como necessário, tá? Então, eu teria esse fluxo de incorporação na REMUME, e aí sim, se está na REMUME, pode comprar, né? Obviamente que quando eu digo que esteja na REMUME, não quer dizer que pode ir para dentro da REMUME uma medicação não autorizada, ou, né, tem parâmetros, essa inserção, né, de medicação na relação municipal. Mas eu primeiro faria esse fluxo para depois fazer a compra. Insere na REMUME. Ok. Mais um questionamento. Você poderia nos falar um pouquinho como se dá essa transposição desses recursos, desses saldos para aplicação, se a gente aplica direto? Eu vi que, já esclarecendo para todos, que na nota técnica 24 é excepcional, principalmente para a área contábil, já que traz todo o passo a passo lá da transposição desse recurso. Mas você poderia nos falar de maneira assim mais direta como se dá essa transposição, se a gente paga dentro da própria conta, se a gente vai transpor para uma nova conta, se depende de autorização legislativa para aplicar esse recurso, porque isso é muito importante nesse momento que a gente precisa dar celeridade na aplicação desses recursos. Tá certo. Autorização da Câmara vocês não precisam, porque esses recursos de saldos, eles não são créditos novos, né? Então, vocês não precisam autorização da Câmara. E depois, vocês não podem transferir esse recurso para conta federal
de custeio SUS, tá? Para quem para quem mexe lá com o Fundo Nacional de Saúde, né? Essas contas, esses saldos antigos, você deve, né? Colocar dentro do orçamento, citando a fonte, fazendo a citação da fonte, mesmo que o GND da fonte não seja o mesmo GND que está para dentro, que está no teu orçamento, né? E depois, e retomando, você não pode pegar o saldo dessa conta antiga e jogar para dentro da conta federal de custeio SUS. Isso não pode ser feito. Nós emitimos, antes da nota técnica 24, emitimos a nota técnica 23 da contabilidade pública da Confederação, e aí eu estou aqui conversando, né, mais do que nada com os contadoras e contadores que estejam nos ouvindo, nos assistindo, que lá tratamos a situação de recepção dos recursos específicos para a Covid. Agora, essa semana, eu acredito que no máximo até segunda, a gente também coloque, de repente não como nota técnica, mas uma nota informativa, uma notícia, com o passo a passo digamos, da operacionalização contábil para esse remanejo, tá? Mas não é nada já que os municípios não façam, só tem que ter o cuidado de quando se traz para dentro do orçamento de 2020 um recurso para o orçamento do custeio, um recurso que era investimento, vocês têm que deixar esse lastro, né, essa descritivo de que a fonte era uma outra natureza de despesa, né? Porque na hora do empenho, também não posso aqui esquecer, na hora do empenho, façam o descritivo mais amplo possível, para que depois, no momento da prestação de contas, e lá no DigiSUS, né, que tem que ser feita a alteração no DigiSUS também, para que ela não fique algo, né, não entendível, né? Então, esses cuidados, sim. E qualquer questão mais específica, vocês, por favor, encaminhem, contábil, né, também, encaminhem e-mail para a Confederação, pode ser para saúde@cnm.org.br, ou para a nossa área de contabilidade também. Eu peço para o Elias colocar ali colocar o e-mail da contabilidade, os contatos, que nós estamos o tempo inteiro conversando e construindo notas informativas, notas técnicas, para tirar essas dúvidas também da área de contabilidade. Excelente, doutora Carla. Doutora Carla, sua palestra foi muito esclarecedora, mas eu vi que a senhora é muito experiente. Eu queria abusar um pouquinho mais dessa experiência. Por favor. Se a senhora pudesse trazer, assim, nas ações de atenção básica, apenas assim, de maneira exemplificativa, no que pode ser aplicado esse recurso no dia a dia dos municípios, eu vi que a senhora tem uma visão não só técnica de gabinete, mas a senhora tem uma visão prática do dia a dia dos municípios. Isso, para nós, é muito importante, porque muitas vezes quem constrói, quem interpreta a norma, não sabe na prática como funciona. Não, tranquilo. Ele teoriza lá e manda a bomba aqui para a gente executar, e muitas vezes... E a senhora não, a senhora tem um conhecimento prático. A senhora poderia trazer um rol exemplificativo do que nós podemos aplicar esses recursos? Claro. Aí eu queria fazer assim uma separação. As emendas que foram para o Covid-19, que foi classificado lá como Covid-19, as emendas individuais que foram para a atenção básica, que foram recebidas no ano de 2020, e as emendas e os recursos que são saldos, né, que foram transpostos, que são abrangidos aí pela Lei Complementar 172. Tá. Assim, individuais 2020. Eu vou começar pelos saldos. Os saldos
não importa se são saldos de investimento ou saldos de custeio, vocês podem utilizar, vou usar um termo forte aqui, para qualquer coisa. Então, o que é essa qualquer coisa? Exemplo, né, prático. Eu quero montar uma tenda do lado de fora da unidade básica para separar, né, o ingresso de sintomáticos, ou seja, pessoas que apresentam sintoma, ou pessoas que não apresentam sintoma de síndrome gripal. Eu posso utilizar os saldos, por exemplo? Pode, não, mas não importa se o saldo está numa conta de investimento, porque sobrou um dinheiro da compra de um equipamento permanente, não importa. Se é saldo que você tinha até que ele foi recepcionado, ele é um saldo gerado, né? Até 31/12/2019, esse saldo você usa para qualquer coisa. Então eu posso pegar o saldo da conta da educação permanente, né? Que é um recurso de custeio para ações em qualificação da equipe. Posso pegar o saldo naquela conta e construir uma parede, fazer um muro? Sim, você pode, porque essa flexibilidade entre custeio e investimento está dada pela Lei Complementar 172. As emendas individuais 2020, a gente teve 2 portarias, vou me lembrar aqui o número da portaria. Quem sabe eu abro a minha nota técnica aqui e enxergo elas. Isso. Tivemos a portaria, a primeira portaria que disse, olha, as emendas de 2020 de incremento MAC, PAB e compra de equipamentos têm que ser usadas assim, né? E 2 dias depois veio a outra portaria que disse, olha, não, todo esse dinheiro aqui tem que ser utilizado para ações de enfrentamento à Covid, né? Então, de novo, flexibilizou, né? Flexibilizou o uso, né? Mas aqui continuamos com custeio, investimento, né? E as emendas de Covid-19 cai na mesma situação das emendas individuais, cai na mesma... emendas Covid-19 servem para qualquer ação de enfrentamento à Covid que representam qualquer ação em saúde. Eu queria esse exemplo do que são ações, porque senão a gente vai ficar na teoria de o que é qualquer coisa, o que são ações em saúde. Então, folha, contratação de pessoal. Eu posso contratar um contrato emergencial, chamar uma cooperativa médica? Pode. Isso tudo é dinheiro, tem que ser chamado dinheiro de custeio, né? Você tem que utilizar dinheiro de custeio para fazer o pagamento de prestadores, né? E uma cooperativa médica, por exemplo, é um prestador. Eu tenho que, por exemplo, contratar emergencialmente enfermagem, eu tenho que comprar testes, eu tenho que comprar EPI, eu tenho que montar vou chamar assim, uma barraca, uma tenda informativa, ou para que as pessoas com sintomas vão para aquela tenda. Tudo isso são ações de saúde, né? Eu preciso reforçar a equipe da vigilância em saúde, eu preciso, sei lá, contratar uma bióloga especialista em vírus, né? Pode, desde que você tenha justificativa e tal, né? Para fazer materiais gráficos, contratação, custeio, por exemplo, de banners, peças publicitárias, tudo isso, desde que voltado
para ações em saúde, né, e, portanto, que combatam a epidemia, você pode utilizar recurso de custeio para isso, né? Eu entendo que não, eu sei que não é algo tão fácil de ser feito, é fácil dizer, mas às vezes não é fácil de fazer. Mas em algum momento, nem que seja virtualmente, eu considero que é extremamente importante que se junte, né, virtualmente, a área da contabilidade com alguma coordenação de vigilância, né, com os colegas que coordenam a vigilância e coordenam, por exemplo, a atenção básica, né, para que se estabeleça um certo entendimento, né, se pactue ali no município o que são ações de saúde e que custeio eu tenho disponível para pagar essas ações de saúde, né? É muito comum, eu tenho percorrido o ano passado, né? Agora não mais, mas no ano passado eu tenho percorrido alguns estados com um projeto da CNM que chama CNM Qualifica, né? Assim, e já são, na área da saúde, são 14 anos, né? Na área de gestão da saúde. E há uma certa dificuldade, que eu não vou parar aqui para analisar o porquê dessa dificuldade, mas da gente falar área de contabilidade, às vezes também área tesouraria, né? A gente falar a mesma língua, né? E é algo bastante natural de acontecer, porque quem é da administração ou da contabilidade, que seja área técnica de contabilidade, não necessariamente tem ou domina, né, certos conceitos de saúde, né, que às vezes nem as pessoas da saúde dominam, né? Então, o que são essas ações de saúde? Né? São todas as atividades que o município desenvolva, esteja fazendo, as atividades de trabalho que estejam sendo feitas dentro das unidades de saúde, ou seja, por equipes que estão associadas a um cadastro nacional de estabelecimentos de saúde. Todas essas ações podem ser custeadas com dinheiro fundo a fundo de custeio, né? Agora, com a situação da Lei Complementar 172, a gente pode usar os saldos e tudo mais. E aí entra a compra, aquisição, o pagamento, dentro dessa lógica de custeio, dos equipamentos, dos materiais de consumo. O que são os materiais de consumo? É o avental, é o óculos de proteção, aquela madeirinha, né? Eu me esqueci o nome, que a enfermagem usa para verificar as amígdalas da gente, né? Para baixar a língua, né? Então, todos esses são materiais de consumo que fazem parte do dia a dia das ações em saúde. Se agora, em função da Covid-19, eu preciso aumentar ou comprar novos EPIs, por exemplo, e isso tá completamente justificado pela situação de saúde pública que a gente atravessa, né? Então, por que eu realmente duvido não, mas acharia muito estranho que um tribunal de contas fosse apontar um município porque ele comprou, nesta época de pandemia, ele triplicou, quadriplicou a compra de máscaras, por exemplo, né? Ora, a máscara já era, em certas situações de saúde, né? Por exemplo, no HN1, ou a questão de sarampo, ou outras ações, outras atividades, outros trabalhos dentro da saúde, os profissionais já precisavam usar máscara, né? Em ambientes hospitalares também. Então, não há... Por isso que eu digo, não há uma nova tecnologia, um novo produto que a gente tenha que comprar. A gente só vai comprar ou pagar, por exemplo, folha com uma maior carga horária,
comprar equipamentos de proteção individual num volume, e alguns deles, antes a gente não comprava, agora tem que comprar, num volume muito maior. Então, tudo isso é custeio, né? Tudo que não agregar patrimônio, ao município, né? A prefeitura, é custeio. O que agrega patrimônio? Um equipamento permanente, uma parede nova de concreto agrega patrimônio, um computador agrega patrimônio, né? Mas um avental não agrega. Então, tem uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, que é a número 448 de 2002. Portaria 448 de 2002, da Secretaria do Tesouro Nacional. Essa portaria, ela traz a lista, né, o que é despesa corrente, que tem a ver com custeio, e o que é despesa de capital, que tem a ver com investimento. E lá tem o descritivo de utensílios, tudo assim, tem exemplos, são páginas e páginas de exemplo, né, do que eu posso pagar com custeio e o que eu posso pagar com investimento, né? Então, como fonte normativa, né, para nos auxiliar nesse entendimento, eu não conheço melhor do que essa portaria 448 de 2002. Excelente, Carla. Carla, eu tenho mais um questionamento. É um município aqui do estado de Sergipe que ele já tem um dilema de algum tempo com o Ministério da Saúde. Ele recebeu recurso para o MAC no ano de 2017, 2018, e ele indicou para a entidade privada sem fins lucrativos, para a prestação de alguns serviços para o município. Depois, porque a época era permitido. Depois veio a portaria 3.998 de 2018, que pediu a devolução desses recursos. Ele estaria, de alguma forma, atingido pela Lei Complementar 172 ou não? Não saiu nenhuma novidade com relação a esses recursos? Tem que devolver realmente? Essa portaria, a 3998, de 2018, é horrível, né? Ela foi um presente, literalmente um presente de Natal, porque ela foi publicada em 24 de dezembro, né? E assim, não cá entre nós, né? Não houve várias contestações, né, de municípios a respeito da necessidade de devolução desses valores. Seria interessante ver primeiro, não devolva, né? Oficie se não oficiou naquela época, né, questionando e tudo mais, agora vamos esperar passar a Covid, né? Depois o município pode questionar. E é necessário, e eu vou pedir, Jorge, teu auxílio para passar o contato desse município, porque, assim, essa portaria ela tinha 2 anexos. Um anexo dizia que a lista de municípios naquele anexo tinha que devolver o dinheiro para o Ministério da Saúde. Aí tinha um segundo anexo que falava, esses municípios que estão nessa lista têm que recompor a conta federal, recompor a sua conta federal. Recompor a sua conta federal é devolver o recurso para a conta de custeio federal, que é a conta do próprio município, não é a conta do Ministério da Saúde, né? Então, teria que ver em qual anexo esse município está, né? Se é no 1 ou no 2, né? E aí, se vocês pudessem passar o contato dele, eu agradeceria para que a gente pudesse dar todo o assessoramento, né? E enquanto a questão se o saldo ele poderia utilizar para este... Se ele estaria alcançado pela Lei Complementar 172, esse saldo está em conta. Porque, na verdade, o município não gastou, o saldo está em conta, nem devolveu. A orientação à época foi que devolvesse ao Ministério, então ele estaria nesse anexo 1. Tá.
Pois é, e esse caso eu teria que estudar, mas eu compreendo que, não sei, não, eu teria que ver o caso, porque se ele tem que devolver para o Ministério esse dinheiro, e esse dinheiro está separadinho numa conta lá... Está separadinho na conta que ele recebeu, desde então. Ah, tá. E ele não executou absolutamente nada desse valor desse Não emprego. executou absolutamente nada. Então, eu entendo que ele não é um saldo. Entendi. Tá? A gente pode... pode não, eu me comprometo a verificar, a falar com o gestor para entender um pouquinho melhor, mas pelo que eu estou entendendo, como ele recebeu aquele dinheiro e não tocou nele, eu não enxergo isso como saldo, não enxergo isso como a sobra de algo. Tá? Certo. Mas é uma situação que a gente pode estudar melhor. Pronto, depois em off eu passo o contato para o pessoal do município manter contato com você e explicar a situação de fato. Maravilha. Mas eu queria agradecer a você, doutora Carla, por toda a sua atenção, por ter compartilhado conosco todo esse conhecimento que é importante. Esse é um momento de união. A administração pública não estava preparada para esse momento, não existe manual de como proceder nesse momento, realmente é tudo muito novo. A gente conta com a interpretação de profissionais como a senhora, que tem conhecimento, que tem experiência, que estão aí no fronte de batalha, lutando pelo municipalismo, construindo realmente entendimentos que sejam favoráveis aos municípios. E agradecemos a CNM, na pessoa de Elias, que tem participado aqui de diversos eventos conosco. Agradecemos também a Denilson, que não pôde participar hoje, mas foi muito bem representado. Nós agradecemos por toda essa sua apresentação, pela clareza com que a informação chegou para a gente. E agradecemos aos profissionais da saúde dos municípios que participaram conosco, que participaram ativamente, atentamente. Com certeza essas informações serão valiosas para todos. Então, eu queria passar a palavra para a senhora, para as considerações finais, e depois para Elias. Tá certo. Eu fico extremamente feliz e me reconheço muito nas tuas palavras, né? Porque, no fundo, o que a gente faz, a gente que lida com a parte do planejamento, do financiamento da saúde, e para mim isso neste momento de pandemia e na situação que os municípios estão, o que a gente tem que fazer é facilitar no frigir dos ovos, né? É facilitar a vida de quem está lá na ponta, né? Então, e eu tenho certeza que de toda a equipe da Confederação, né? Esse é o sentimento que tem nos movido, nos motivado, nos feito trabalhar realmente dia e noite, e isso é não só áreas técnicas, mas é toda a equipe da CNM, que a gente, mesmo estando fisicamente longe de cada uma e cada um de vocês, a gente sente a situação, a gente é completamente empático. Eu particularmente, eu sou professora de saúde pública, né? E essa semana que passou eu perdi 2 alunas, né? 2 mulheres para a Covid, 2 pessoas maravilhosas, né? E isso, o que eu quero dizer para vocês? Isso é algo muito sério. Isso que está acontecendo é algo muito sério. Eu posso imaginar a pressão que cada prefeito está passando, porque só quem está vivendo isso na própria pele que sabe. Mas esse vírus, ele mata, não mata só pessoas idosas, né? Essas minhas 2 alunas, uma tinha 52, a outra tinha 46, né? São 6 anos a mais do que eu tenho, né? E então esse é o nosso foco. Todo o nosso trabalho da CNM é em cima de, na medida do possível e do impossível, facilitar, né? Ser um auxílio, ser um apoio institucional e técnico, político,
a atuação de todas vocês e de todos vocês. Então, quem agradece sou eu, e ficamos 24 horas à disposição, né? O Elias é também um grande guerreiro nisso tudo, então deixo o meu fraterno abraço, né? E tomara que a gente possa se encontrar, né, ao longo desse ano e que a gente possa, né, se abraçar e comemorar, né, olhar para trás com saudade dos que se foram, né? Eu espero que o mínimo possível isso aconteça, mas também olhando para o futuro e fortalecendo o movimento municipalista. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Elias, por favor. Jorge, agradecer aí a FAMES. Este já é o terceiro evento que o Estado está realizando com a Confederação. A FAMES está de parabéns aí. E queria dizer também que o Estado tem 75 municípios. Nós chegamos a um pico de 41 participantes. Eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu vi 41. Ótimo, muito bacana. Vocês estão atingindo o Estado, é o que se espera, né? O respeito que vocês estão tendo do Estado com essa participação junto com a Confederação. Nós estamos à disposição, vocês, através do presidente Cristiano, estão de parabéns nesse trabalho e também que tenha outras reuniões que a gente pode ajudar em outras áreas. Nós estamos à disposição, obrigado por vocês aí, e acredito que a Carla ajudou bastante, e caso vocês não puderam fazer alguma pergunta, eu passei algumas informações, os e-mails ali, para vocês passarem na posterior. Obrigado e boa tarde a todos aí também. Muito obrigado, Elias, muito obrigado, doutora Carla, doutora Carla, muito obrigado à CNM por essa parceria em favor dos municípios e obrigado a você que participou de mais um evento online promovido pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe. Esperamos ter atendido a contento os questionamentos, as perguntas comuns. Como Elias falou, quem tiver mais algum questionamento pode encaminhar por e-mail, com certeza todos terão a sua resposta. Uma boa tarde a todos e se cuidem. Esse é o momento de união, esse é o momento de fortalecermos os municípios e adotarmos cada vez mais ações em conjunto para que posteriormente nós tenhamos a tranquilidade de responder aos órgãos de controle com fundamento de tudo que foi feito nesse período de exceção. Um abraço a todos, uma boa tarde.